Eu sou Mônica, tenho 30 anos e sou engenheira de software. Nossa casa de família em Burlington, Vermont, onde eu morava com meus pais, sempre significou tudo para mim. Eu coloquei meu coração nesse lugar, acreditando que ele seria para sempre meu refúgio seguro. Cada parede, cada porta carregava o peso dos meus esforços e os sonhos que eu cultivava há anos. Então, durante o jantar, minha mãe bateu o garfo na mesa. O som cortou a sala como se fosse uma sentença sendo pronunciada. Você tem 48 horas para tirar suas coisas, ela gritou. Essa casa agora é da sua irmã. Meu pai apenas assentiu, os olhos fixos no prato. E minha irmã, que morava longe, na Califórnia, quase sem se importar com esta casa, de repente recebeu tudo. Olhei ao redor da casa, lembrando-me de como eu carregava seu peso, cuidava de cada canto e mantinha o lar de pé. Todos aqueles sacrifícios, todo aquele esforço, apagados em uma única e cruel sentença. Aquele que não deu nada foi recompensado com tudo, enquanto eu era colocada de lado como se nunca tivesse pertencido ali. Fiquei paralisada. Meu coração batia descontroladamente. O ar parecia denso e sufocante. As palavras deles cortavam como facas, mas discutir era inútil. Levantei-me silenciosamente, fui para meu quarto, segurei meu celular com força e comecei a planejar algo que eles jamais viriam chegando. Eles achavam que eu apenas iria embora. Errado. Em 48 horas, quando minha irmã colocasse os pés naquela casa, ela iria desejar nunca ter entrado ali. Na manhã seguinte, acordei em nossa casa em Burlington, ainda sentindo o peso das palavras da minha mãe. Passei anos fazendo daquela casa nosso lar, acreditando que era uma promessa compartilhada. Morando com meus pais, eu assumirá os fardos deles, colocando meu coração e minhas economias em cada canto da casa. Depois do colapso financeiro deles há 5 anos, eu precisei assumir a responsabilidade. Meu trabalho como engenheira de software pagava bem, então eu cobri a hipoteca $80.000 em 3 anos quando eles não puderam. Não hesitei. Afinal, aquela era a nossa casa, onde eu cresci, onde cada memória parecia sagrada. Ainda me lembro do dia em que o banco ligou, ameaçando com o fechamento da casa. Meu pai estava sentado à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos, papéis espalhados. Minha mãe andava de um lado para o outro, a voz tensa de preocupação. Vamos perder tudo, ela disse. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Gastei minhas economias, trabalhei horas extras e quitei o empréstimo. O alívio estampado nos rostos deles fez tudo valer a pena, ou ao menos eu pensava. Pintei a sala de estar de um bege aconchegante, substituí as tábuas do piso que estavam tortas e consertei a escada rangente. Cada prego que eu batia parecia uma promessa de manter nossa família unida. Minha irmã, porém, era como um fantasma. Morando na Califórnia, ela ligava talvez 2 vezes por ano, sempre ocupada demais com seu trabalho de marketing. Quando eu mencionava a hipoteca, ela apenas ria. Isso é coisa sua, Mônica? Disse uma vez, a voz cheia de desdém. Eu mandava fotos da sala de estar nova, das cortinas novas, do sofá macio que havia comprado com minhas economias, mas ela nunca respondia. Eu dizia a mim mesma que não importava. Eu estava fazendo tudo por nós, pela família. À noite, eu caminhava pela casa, tocando as paredes que havia pintado, sentindo como se fossem minhas, mas havia rachaduras por baixo da superfície. Meus pais dependiam cada vez mais de mim. Minha mãe pedia apenas uma ajudinha nas contas, e eu cobrava tudo. Meu pai parou de trabalhar após uma demissão, e eu pagava os consertos do carro dele. Naquele momento, eu não me importava. Eu acreditava que éramos uma equipe. Eu me sentava na sala de estar, a sala que eu havia deixado aconchegante, com almofadas e tapete, e imaginava envelhecer ali, talvez criar meus próprios filhos algum dia. A casa não era apenas um prédio. Era a prova de que eu conseguia manter as coisas juntas. Olhando para trás, percebo que perdi os sinais. As ligações da minha mãe para minha irmã ficavam cada vez mais longas, com um tom mais suave do que quando falava comigo. Meu pai mencionava a vida dela na Califórnia, o sucesso dela, com um orgulho que nunca demonstrou por mim. Eu ignorava, dizia a mim mesma que era normal. Eles eram meus pais. Nunca me empurrariam para fora. Mas o jantar da noite passada provou que eu estava errada. A decisão deles de entregar a casa para minha irmã não era apenas injusta. Era um tapa na cara.
Cada dólar que eu gastei, cada hora que trabalhei parecia roubada. Caminhei até a sala de estar, encarando o sofá que eu havia comprado. Não era apenas um móvel. Era meu, pago com meus salários extras. A TV, a máquina de lavar, as cortinas, tudo meu. Se eles queriam me tirar, eu faria com que sentissem tudo que eu havia dado. Minha irmã não levantou um dedo, mas entraria em um lar que eu havia construído. Não se eu pudesse evitar. Peguei meu laptop, minhas mãos agora firmes. Eu não iria implorar ou chorar. Eu mostraria exatamente o que eles estavam desperdiçando. No início da tarde, eu precisava de respostas. Liguei para Kristen, minha melhor amiga desde os tempos de faculdade na University of Vermont. Hoje ela é advogada, com uma mente afiada e uma postura direta. Sempre minha referência quando a vida complicava. Sentada na minha cama, cercada pelas paredes familiares da nossa casa em Burlington, desabafei sobre o caos da noite anterior. Contei como minha mãe bateu o garfo na mesa, a voz cortando o ar com aquele ultimato de 48 horas, e como meu pai apenas ficou ali em silêncio, permitindo que ela entregasse a casa para minha irmã. Kristen não interrompeu, apenas me ouviu, com sua calma centrando-me. Você tem algum documento legal da casa? Perguntou, em tom totalmente profissional. Alguma coisa dos seus pais ou antes deles? Mencionei meu avô, que havia sido dono deste lugar antes de falecer há 2 anos. Sempre pensei que a casa teria passado para meus pais após sua morte. Kristen ficou em silêncio por um momento. Me deu uma hora, disse. Vou checar algo. Passei aquela hora andando pelo corredor, inquieta, a mente correndo a mil. O rosto do meu avô não saía da minha cabeça, suas mãos calejadas, sua voz rouca me contando histórias na varanda sobre como havia construído essa casa tijolo por tijolo. Ele me olhava, os olhos sorrindo, e dizia: Mônica, este lugar sempre será seu. Eu sorria, pensando que era apenas a maneira dele de me fazer sentir especial. Agora, eu não tinha tanta certeza. Vasculhei uma caixa antiga no meu armário, tirando fotos dele junto à árvore de carvalho no quintal, o braço em volta de mim. A memória doía, intensa e crua, sabendo que meus pais haviam ignorado tudo aquilo. Kristen ligou de volta, a voz carregada de urgência. Mônica, você não vai acreditar nisso. Ela havia contatado uma colega especializada em direito de heranças e rastreado o testamento do meu avô no cartório do condado de Chittenden. Meus pais nunca haviam mencionado nada, nenhuma vez. Kristen leu o documento pelo telefone, cada palavra caindo como um martelo. Meu avô havia deixado a casa para mim, somente para mim, não para meus pais, não para minha irmã. O testamento estava assinado, reconhecido em cartório e registrado 3 anos antes de ele falecer, me nomeando herdeira única da propriedade em Burlington. Eu me joguei na cama, as mãos tremendo. Como eu não sabia disso? Sussurrei. A voz de Kristen ficou fria. Seus pais tinham acesso ao testamento. Eles escolheram esconder de você. A verdade foi um soco no estômago. Meu pai e minha mãe, as pessoas em quem eu confiava toda a vida, haviam ocultado o último desejo do meu avô para dar a casa à minha irmã. Agora eu via tudo com clareza. As longas ligações com ela, o orgulho pela vida dela na Califórnia, o silêncio sobre meus sacrifícios. Eles haviam me observado despejar $80.000 nessa casa, consertar cada pedaço quebrado e ainda planejavam entregá-la a alguém que não pesava ali há anos. Meu peito se apertou, uma mistura de raiva e dor. Isso não era apenas injustiça. Era uma facada deliberada pelas costas, uma traição de tudo que eu acreditava sobre família. Levantei-me, a mandíbula cerrada, e fui para a cozinha. A velha caneca de café do meu avô estava sobre o balcão, uma relíquia lascada que eu guardava. Segurando-a, lembrei de sua promessa, da fé que ele tinha em mim. Eles tentaram apagar isso para reescrever seu legado por motivos próprios. Por quê? Porque minha irmã tinha uma família. Porque eles achavam que eu simplesmente aceitaria. Eu não tinha certeza de nada, mas isso não importava. Eles haviam cruzado uma linha, e eu não iria deixá-los vencer. Kristen interrompeu meus pensamentos. Esse testamento é a prova de falhas, Mônica disse. Você tem direitos legais sobre a casa. Podemos contestar isso. As palavras dela foram como um salva-vidas, me tirando da névoa.
Eu ainda não sabia exatamente o que fazer, mas sabia que não iria simplesmente desistir. Peguei um caderno na gaveta, as mãos agora mais firmes, e comecei a listar tudo que pudesse usar: extratos bancários, recibos, comprovantes das minhas contribuições. Kristen prometeu se encontrar comigo na manhã seguinte para traçarmos nossas opções. Ela mencionou alguns passos legais que poderíamos seguir, como entrar com uma ação para fazer valer o testamento, mas precisávamos agir rápido. Meus pais achavam que me tinham surpreendido, que eu simplesmente faria as malas e partiria. Eles não tinham ideia do que eu era capaz. Sentei-me à mesa, caneta na mão, pronta para lutar pelo que era meu. Na manhã seguinte, acordei cedo, meu caderno ainda aberto com os planos da noite anterior. Meus pais haviam saído, visitando amigos em Montier, deixando a casa silenciosa. Fiquei na sala de estar, olhando para o sofá que comprei com meu primeiro grande salário, uma peça cinza macia que levei meses economizando para ter. Se eu estava sendo expulsa, não deixaria minhas coisas para minha irmã reivindicar. Peguei uma caneta e comecei a listar cada item que havia comprado: a TV de tela plana montada na parede, a máquina de lavar de aço inox no porão, as cortinas que escolhi para combinar com a pintura bege que eu mesma passei. Cada item parecia uma parte de mim, uma prova de anos mantendo essa casa viva. Liguei para Kristen para finalizar nossa estratégia legal. Ela já estava em seu escritório, a voz firme pelo telefone. Vamos entrar com uma ação para fazer valer o testamento do seu avô, disse. É simples, mas precisamos da prova das suas contribuições. Eu puxei uma pasta cheia de recibos. Cada compra, cada reparo, cada dólar que eu havia gasto. Kristen sugeriu que eu providenciasse uma declaração juramentada para documentar meu papel financeiro, e combinamos de nos encontrar mais tarde para assiná-la. Senti uma onda de controle, como se finalmente estivesse retomando o que era meu. Mas, primeiro, eu precisava garantir meus pertences. Pesquisei online por empresas de mudança em Burlington e encontrei a Green Mountain Movers, uma empresa local com boas avaliações. Liguei e falei com um rapaz chamado Tom, explicando que precisava de um serviço urgente. Você consegue fazer hoje? Perguntei, a voz firme. Ele hesitou, mas concordou em enviar um caminhão até o meio-dia. Dei a ele a lista: a TV, o sofá, a máquina de lavar, alguns itens menores como micro-ondas e a comoda do meu quarto. São bens pessoais, expliquei. Estou levando o que é meu. Tom não fez perguntas, apenas confirmou o endereço e me passou o preço. Desliguei o telefone com um pulso firme, sabendo que estava tomando a decisão certa. Enquanto esperava, caminhei pela casa, conferindo minha lista. A mesa da cozinha, uma herança do meu avô, não era minha para levar, mas as cadeiras haviam sido compradas no ano passado, depois que minha mãe reclamou das antigas. Marquei cada peça com post-its, indicando o que ficaria e o que seria levado. O processo era metódico, quase calmante, como se eu estivesse retomando pedaços da minha vida. Evitei pensar nos meus pais ou na minha irmã, concentrando-me apenas na tarefa. Cada item marcado era um lembrete: este era meu trabalho, meu dinheiro, meu lar. Por volta das 10 horas, a campainha tocou. Era a senhora Linda, nossa vizinha do outro lado da rua, uma mulher gentil na faixa dos 60 anos, que sempre nos trazia biscoitos no Natal. Ela havia me visto pelo vidro andando de um lado para o outro e veio verificar. Está tudo bem, Mônica? Perguntou, os olhos cheios de preocupação. Não contei ela sobre o testamento ou a decisão dos meus pais, aquilo ainda era muito doloroso, mas admiti que estava retirando minhas coisas. É complicado, disse, forçando um sorriso. Ela apertou meu braço. Você sempre cuidou bem desta casa. O que quer que esteja acontecendo, você não merece isso. As palavras dela atingiram forte, e eu pisquei para segurar as lágrimas, grata pelo apoio. O Sr. William, outro vizinho, passou pouco depois, ainda com as botas de trabalho sujas do turno da manhã. Ele conhecia bem meu avô, sempre trocavam histórias sobre pescarias. Este lugar significava muito para ele, disse, olhando ao redor. E para você? Perguntei. Assenti, sem conseguir falar. A gentileza deles me deu força, um lembrete de que eu não estava sozinha, mesmo que minha família tivesse virado as costas. Agradeci, prometendo explicar depois, e eles se foram com um aceno silencioso, me deixando concentrada no trabalho.
Os carregadores chegaram ao meio-dia, uma equipe de 3 homens com uma van branca. Eu os guiei pela casa, mostrando os itens marcados. Trabalharam rápido, carregando o sofá e a TV para o caminhão, envolvendo a máquina de lavar em cobertores para evitar arranhões. Assistir enquanto levavam minhas coisas foi estranho, como se eu estivesse desmontando minha vida, mas também parecia certo. Eu não daria à minha irmã uma carona de graça. Kristen ligou novamente, confirmando o horário da nossa reunião e lembrando-me de guardar os recibos dos custos da mudança. Isso fortalece seu caso, disse. Concordei, a determinação se solidificando. No final da manhã, a casa parecia mais vazia, mas eu me sentia mais forte. Meus pais e minha irmã pensavam que poderiam apagar meu lugar ali. Eles estavam prestes a descobrir o contrário. No meio da tarde, a casa estava oca, meus pertences levados pelos carregadores. Fiquei de pé na sala de estar, suas paredes nuas ecoando a ausência do sofá e da TV que eu havia retirado. O silêncio foi quebrado por uma batida seca na porta. Abri e encontrei minha irmã terra parada ali, a mala aos pés, os olhos semicerrados como se já fosse dona da casa. Ela havia vindo da Califórnia, provavelmente achando que encontraria um lar totalmente mobiliado. Preparei-me, sabendo que aquilo não seria civilizado. Tara passou por mim, os saltos ecoando no piso de madeira. Cadê tudo? Disparou, olhando a sala vazia. A voz dela era cortante, carregada de sentimento de posse. Cruzei os braços, permanecendo junto à porta. Peguei o que Emil disse, mantendo o tom firme. Ela se virou, o rosto corando. Dizem seus pais, esta casa agora é minha. Você não tem direito de deixar tudo vazio. Avancei um passo, a voz estável, mas fria. Eu paguei por esse sofá, pela TV, pela máquina de lavar, tudo que levei. Você não contribuiu com um centavo. Os olhos dela se arregalaram, mas não recuou. Você acha que tem direito só porque jogou algum dinheiro por aí? Rebateu. Esta é minha casa agora, Mônica. Você está fora. O ar parecia carregado de tensão. Cerrei os punhos, lutando contra a vontade de gritar. Você não pisa aqui há anos, disse. Eu mantive este lugar de pé enquanto você estava na Califórnia, nos ignorando. Tara riu, um som áspero e amargo. Ah, por favor. Você ficou aqui por pena, fazendo a boa filha. Meus pais me escolheram por um motivo. As palavras dela cortaram fundo, mas não recuei. Eles escolheram errado, disse, avançando um pouco. Você não sabe nem metade do que eu fiz por esta família. Ela atravessou a casa, conferindo a cozinha, o porão, o rosto ficando cada vez mais vermelho a cada canto vazio. As cadeiras, as cortinas. Gritou, girando para mim. Você levou tudo. Mantive o olhar dela. Só o que eu paguei. Quero uma casa. Mobiliá-la você mesma. As mãos de Tara tremiam enquanto ela tirava o celular do bolso, a voz trêmula de raiva. Inacreditável. Vou ligar para a mamãe e o papai. Eles vão lidar com você. Encolhi os ombros, encostando-me na parede. Vai em frente. Eles não estão aqui. Ela congelou, confusa. Como assim? Perguntou. Não expliquei, apenas observei enquanto ela discava, os dedos trêmulos. Tara andava pela cozinha com o telefone na orelha, a voz subindo enquanto falava com minha mãe. Ela esvaziou a casa. Mamãe, está tudo vazio. Fiquei em silêncio, deixando-a desabafar. Ela desligou, me lançando um olhar furioso. Eles voltam de Montpellier hoje à noite, disse, o tom venenoso. Acabou, Mônica. Não respondi, apenas apontei para a porta. Você sabe onde fica a saída. Ela pegou a mala, resmungando, e saiu batendo a porta com tanta força que a moldura tremeu. Fiquei ali, o coração disparado, mas a determinação firme. Terra achava que podia entrar e reivindicar tudo. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Tranquei a porta, pronta para o próximo passo. Naquela noite, estava no apartamento de Kristen, no centro de Burlington, meus pertences guardados com segurança em uma unidade próxima. Meu celular não parava de vibrar, o nome da minha mãe piscando na tela.
Deixei cair na caixa postal, sabendo que vinha por aí. Tara havia ligado para eles de Montpellier, e agora eles enfrentariam as consequências de suas escolhas. Eu ainda não estava pronta para ouvir suas vozes. Pelo menos, não ainda. Em vez disso, tomei café no balcão da cozinha de Kristen, sentindo o peso dos últimos 2 dias se assentando nos meus ossos. Quando finalmente ouvi a mensagem de voz, a voz da minha mãe estava estridente, quase irreconhecível. Mônica, o que você fez? Tem um estranho na nossa casa. A voz do meu pai interrompeu, carregada de incredulidade. Um homem afirma que agora é o dono. Explique-se. Não retornei às ligações. A verdade era que eles haviam entrado em uma realidade que eles mesmos criaram. Kristen agiu rápido, usando o testamento do meu avô para abrir uma ação legal que expôs a fraude deles. A casa foi vendida discretamente, de forma totalmente legal, para um novo proprietário, um investidor local que aproveitou a oportunidade de comprar uma propriedade em Burlington. Eu não havia planejado a venda, mas coloquei as engrenagens em movimento ao fazer valer meus direitos. Meu telefone tocou novamente, desta vez era meu pai. Atendi, mantendo a voz firme. Pai, não vou voltar, disse antes que ele pudesse falar. Você escondeu o testamento do meu avô. Tentou dar minha casa para Tara. Ele gaguejou, palavras misturando raiva e choque. Estávamos protegendo a família. Você não pode simplesmente. Eu o cortei. Você protegeu a Tara, não a mim. O testamento é claro. A responsabilidade é sua. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas minha determinação era firme. Minha mãe ligou em seguida, o tom carregado de acusação. Mônica, você está destruindo nossa família. Venha consertar isso. Respirei fundo, a voz fria. Acabei de consertar seus erros. Fale com a Kristen sobre o testamento. Encerrei a chamada, silenciando o telefone. Kristen estava sentada à minha frente, o laptop aberto, papéis espalhados. Eles estão entrando em pânico, disse, os olhos afiados. O novo proprietário tem a escritura. Não podem desfazer isso. Assenti, olhando para minha caneca de café. A casa pela qual lutei, na qual coloquei minha vida, havia ido embora não porque eu quisesse vendê-la, mas porque as ações dos meus pais haviam me forçado a agir. Senti uma pontada de perda, mas também um alívio estranho. Eles me subestimaram, acharam que eu cederia sob pressão. Estavam errados. Meus pais continuaram ligando, deixando mensagens de voz cada vez mais desesperadas. Mônica, somos sua família, implorou minha mãe em uma delas. Você não pode fazer isso conosco. Não respondi. Cada mensagem pesava, mas eu me recusei a carregá-la. O testamento do meu avô era meu escudo, à prova de que aquela casa foi feita para mim. Eu não fui quem quebrou a confiança, e eles foram. Conforme a noite avançava, sentei-me com Kristen, planejando meus próximos passos, sabendo que nunca mais voltaria àquela casa ou às mentiras que ela guardava. Meses depois, eu estava no meu novo apartamento em Burlington, a luz do sol entrando pela janela. Havia construído minha própria vida, livre do peso das expectativas da minha família. Consegui um emprego em uma pequena, mas vibrante, empresa de marketing local, onde minhas ideias eram valorizadas. Meus dias se preenchiam com reuniões, idas ao café da esquina, e noites tranquilas arrumando meus móveis, meu sofá, minha TV, os itens pelos quais lutei para manter. Não falava com meus pais nem com Terra desde aquela noite no apartamento de Kristen, e havia bloqueado os números deles. O silêncio foi pesado no começo, mas me deu espaço para respirar e redescobrir quem eu era sem a sombra deles. Soube por um amigo em comum que Tara teve que se apressar para comprar uma nova casa na Califórnia. Ela esperava herdar nossa casa de família de graça, mas com a venda, precisou mexer em suas economias. A notícia não me trouxe alegria, mas pareceu justa. Ela presumiu que poderia tomar algo que não era dela, e agora estava aprendendo o preço daquela arrogância. Eu a imaginava em sua vida polida na Califórnia, assinando papéis da hipoteca, talvez se arrependendo das palavras que me dirigiu. Não fiquei remoendo isso. Meu foco estava no futuro, não nas dificuldades dela. Meus pais enfrentaram suas próprias consequências. Sem a casa, mudarão-se para um pequeno imóvel alugado na periferia de Burlington, longe do lar que tentaram controlar.
A notícia se espalhou rapidamente, e nossa comunidade unida vizinhos como a senhora Linda e o Sr. William, que sempre me apoiaram, não esconderam sua decepção. A reputação dos meus pais, antes sólida, desmoronou à medida que as pessoas descobriram que haviam ocultado os desejos do meu avô. Eles também enfrentavam dificuldades financeiras, sem propriedade para usar como garantia e com honorários legais se acumulando após suas tentativas fracassadas de contestar a venda. Eu não sabia todos os detalhes, e nem queria saber. Suas escolhas os haviam levado até ali, e eu estava cansada de carregar o peso deles. Kristen se tornou meu ponto de apoio, conferindo comigo regularmente, seus instintos de advogada ainda afiados. Ela finalizou os trâmites legais, garantindo que a venda fosse válida e que meus direitos estivessem protegidos. Em um dia, enquanto tomávamos café, ela sorriu e disse: "Você é mais forte do que eles jamais reconheceram." Sorri de volta, sentindo a verdade naquilo. Passei anos subestimando a mim mesma, colocando tudo em uma casa que pensei definir quem eu era. Mas esse período me ensinou algo mais profundo: meu valor não estava ligado àquele lugar ou à aprovação deles. Estava na minha capacidade de me levantar, traçar limites, escolher a mim mesma. Estabelecer limites foi a lição mais difícil. Cortar contato não foi por raiva, mas por proteger minha paz. Eu havia dado demais, por tempo demais, tentando agradar a uma família que não me enxergava. Agora eu sabia melhor. Caminhei pelas ruas de Burlington, passando pela orla do lago, sentindo-me mais leve. A vida que estava construindo não era perfeita, mas era minha, construída nos meus próprios termos.